Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite a todos que já entraram na live de hoje. Nosso tema vai ser Literatura nas Redes, Cultura Participativa na Web 3.0. Junto com Gisele Moreira, estarei convidando. Vocês me escutam direito? Joia. E se ouvirem fogos de artifício, ignorem, por favor. Boa noite, Gi. Boa noite, Tassi. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô. Que esse fone é meio estranho. Ótimo. Então, como o Tassi já adiantou, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, das nossas pesquisas, dos nossos passeios literários por Jane Austen e tudo mais que aconteceu nesse caminho. Exato. A gente vamos estar discutindo sobre transmediação e como esse processo é feito. Gisele trabalhou com isso, o foco dela foi a plataforma do YouTube, eu trabalhei com fanfiction, outra plataforma, só que com a mesma autora, que foi Jane Austen, como Gisele mesma comentou aqui. Né, para quem nunca leu Jane Austen, Orgulho e Preconceito, vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos esse, né? Exatamente. E que é o que a gente trabalhou também. Tu tá tendo retorno porque eu tô ouvindo minha voz. Estranho que eu tô com fone e não tô ouvindo, não. Vocês estão ouvindo? Tendo retorno? Problema meio, pessoal? Eu tô tendo um retorninho aqui. Pode ser o meu. Mas se o pessoal tiver tudo ok, vamos continuar. Gente, avisem. Então, primeiro você, né, se apresentar, falar um pouco da tua pesquisa. A gente não vai se aprofundar muito hoje, principalmente na teoria, porque vamos debater mais, ampliar a discussão no encontro no Google Meet, dia 2, né? Então, estão convidados também a participar, a assistir a nossa live, né? Fazerem perguntas, levantar questionamentos. Então, Gi, fala um pouco. Hoje. Exato. Falar um pouco de sua pesquisa, como foi que você. Eu acho que é uma pergunta para a gente fazer também o pessoal, né? Já que a autora do foco da live é a Jane Austen, como você conheceu essa autora, qual foi o teu primeiro contato? E o pessoal que está assistindo também, né? Quem conhece de autora, quem já leu os livros, ou até os filmes, ou qualquer outra mídia, né, que teve acesso às narrativas. A Juliana está ouvindo meu retorno de voz também. Eu vou tentar achar outro fone de ouvido. Mas por enquanto, Gi, comenta aí tua pesquisa e a pergunta que eu fiz. Sim, tá certo. Então, gente, enquanto eu vou comentando aqui um pouquinho sobre a minha pesquisa e como eu conheci Jane Austen, eu queria que vocês também comentassem, né, como vocês conheceram, se conhecem e como foi que aconteceu. Uhum. Então, ano passado, eu defendi minha dissertação de mestrado sobre Jane Austen e transmediação e adaptação. E até eu chegar nesse processo de saber o que eu ia pesquisar na minha dissertação, eu percorri um caminho de muitas dúvidas, né, vamos assim dizer. Então, tudo começou lá na UNEB, Campus 4, na aula de literatura da professora Juliana Salvadori. Né? E assim, eu lembro que eu não me lembro exatamente qual foi a disciplina de literatura, mas a gente tinha que apresentar seminários sobre romances, né? Tinha vários romances, a gente ia escolhendo. Eu lembro que eu escolhi o meu bem aleatório, assim, um negócio que eu já achava mais ou menos que eu sabia. Eu escolhi Robinson Crusoe, porque a gente fica naquele medo, assim, não, vou descobrir um negócio que eu acho que eu já li mais ou menos, porque já vou adiantar meu lado, sabe? E aí eu escolhi Robinson Crusoe na época, e eu não tinha a mínima ideia que era Jane Austen, assim, já tinha ouvido bem por cima, né? Naqueles guiazinhos de literatura que a gente lê, sempre tem, né, o nome dela citado e tal. E outro grupo escolheu
Jane Austen escolheu Orgulho e Preconceito. E eles apresentaram um seminário, que foi um seminário muito interessante. Seguindo esse seminário, a gente assistiu o filme Orgulho e Preconceito de 2005, e eu me apaixonei por aquele ambiente e por tudo que a gente discutiu na aula, né? Porque a gente não ficou só ali no filme, só ali no seminário, mas a gente começou a trazer outras questões que também estão ali naquele momento, da situação da mulher, da questão do casamento, e de coisas que vão além apenas do romance, né? E eu fiquei super curiosa para pesquisar mais coisas, e daí que surgiu esse desejo. Eu fui falar com a professora Juliana, que eu queria que ela fosse minha orientadora, e eu também queria falar de tudo de Jane Austen, eu queria falar de todas as protagonistas, de tudo. A professora Juliana, mas menina, tem 6 romances, tem 1000 protagonistas, como é que vai fazer isso no TCC, né? E assim, é aquela paixão por Orgulho e Preconceito que eu tinha, e aí eu fui lendo os outros livros, e me apaixonei também por Persuasão, que eu não sei diferenciar qual é o meu preferido, gente, nem me pergunte, porque eu não sei diferenciar, tá? Já vou dizendo aí, não vale fazer essa pergunta. E eu decidi fazer esse recorte para o TCC e trabalhar com Persuasão, e trabalhar também com adaptação, porque também já foi um assunto que a gente pegou em outra disciplina, que era a disciplina do professor Félix, eu acho que era literatura comparada, se não me engano. E também trabalhei com essas discussões da personagem feminina na adaptação. Eu escolhi 2 adaptações de Persuasão, e trabalhei com como a personagem Anne foi construída nas 2 adaptações fílmicas que a gente tinha, uma da década de 90 e outra dos anos 2000. E a partir desse trabalho do TCC, que foi um trabalho muito importante, porque se eu não tivesse feito esse trabalho do jeito que eu fiz, se eu tivesse feito, sei lá, diferente com todas as personagens, como eu estava tentando fazer aquele crossover muito louco, eu não tinha chegado na minha dissertação, porque ela partiu muito do que eu já tinha feito no meu TCC. Então, todo o caminho que eu trabalhei na dissertação é muito espelhado naquilo que eu já tinha construído no TCC. Então, deu para ajudar bastante. Juliana tá fazendo a pergunta proibida. Não é? Você já respondeu, que não consegue escolher um. Eu já respondi. Não consigo escolher. O personagem favorito. Personagem até vai, né? Vamos ver. Personagem até vai. Eu tenho meu livro favorito dela. Eu acho que eu gosto mais. Quando eu li, né, a primeira vez, foi o que mais me encantou. Não pela personagem principal. Eu acho que ela é muito... Em 2 momentos ela é muito inocente, boba. Mas ela foi muito... Não sei. Foi muito machucada. Tem um background bem complicado. Mas eu gosto bastante de Mansfield Park. Eu gosto mais do que os outros. Gosto muito mesmo. Eu acho que tem uma temática mais abrangente do que somente... Não sei, sociedade... Levanta questões raciais, levanta questões que, né, na época da Jane era muito complicada, e ela põe o ponto de vista dela ali nas entrelinhas, né? Que é um livro que fala sobre escravidão, né? De uma forma assim, por debaixo. Mas ela mostra que, pela personagem ou por outros personagens, que ela... Juliana... Eu estou bem manifestando. Eu gosto bastante. A Jane mostra o ponto de vista dela. Eu gosto bastante. Isso, e é isso que eu acho também super interessante na escrita dela. Porque ela tá ali fazendo um romance realista, né? Uma mulher escrevendo sobre o tempo dela e tentando fazer aquilo de uma forma que não tirasse, vamos assim dizer, o interesse das pessoas no que ela estava ali escrevendo. Então, ela estava falando sobre esses assuntos que seriam tabus para ela na época, mas ela estava tentando discutir aquilo de alguma forma. Então a gente queria, que se virasse para interpretar dessa maneira e de encontrar todos esses pensamentos, todos esses assuntos ali na narrativa dela, né? Como eu disse, Juliana, não pela a heroína do livro, mas por todo o contexto, por todos os elementos. A heroína também, ela não é, né, lá essas coisas, mas... Mas é o conjunto de tudo. É o conjunto de tudo. Eu gosto mais dele. Enfim, o pessoal aqui comentou muita coisa. Juliana fez uma pergunta interessante lá em cima, eu voltei aqui enquanto eu estava falando,
ela perguntou assim, como essas contemporâneas chegaram... Ai, peraí. Como essas contemporâneas chegaram em Jane Austen, assim. Ai, E vamos lá. eu queria te perguntar, Tassi, como foi seu primeiro contato? Porque eu acabei falando aqui que eu assisti o filme primeiro, né? Eu estava numa aula de literatura, né, todo um contexto, e aí eu assisti o filme primeiro, quer dizer, foi o Seminário das Minas, mas logo após eu vi o filme, e aí eu gostei do universo daquilo que foi me apresentado através do filme. Eu queria saber de você se foi assim, se você teve contato ao livro antes. Porque, se eu não me engano, uma coisa que, acho que foi a Viviane que falou na live passada, ela falou assim, eu queria ter descoberto a minha autora mais cedo, né? Do que agora na graduação. Eu falei, não, na hora certa. Eu fiquei pensando nisso. Se eu tivesse conhecido mais cedo Jane Austen, por exemplo, na época que eu li Crepúsculo, talvez eu não gostasse tanto enquanto eu descobri ali na graduação. Naquele momento teve um monte de coisa, mas na hora que eu tava lendo ali, viajando com o Edward e a Bella, talvez eu não ia gostar, né? Aí eu queria saber, Tassi, onde você descobriu Jane Austen? Então, eu descobri junto com minha irmã. Eu estava até conversando com ela no instante sobre como foi esse processo pra gente. E não lembro exatamente como foi ou quando foi, mas a gente lembra, né? Ela comentou mais, que assistimos um filme que comentava, que citava Jane Austen. E ficamos curiosos, né? Porque tipo, foi uma citação assim que chamou bastante atenção. E logo depois saiu Orgulho e Preconceito de 2005. E foi quando a gente, né, assistimos o filme, mas não sabíamos que era a narrativa da Jane. Depois que fomos juntar os pontos, assim, aí começou a meio que desabrochar. Daí, Tainan começou a procurar filme, série, tudo dela. Livros, a gente não tinha muito contato na época, mas quando conseguimos comprar, aí o primeiro foi Orgulho e Preconceito, né? Exato, um dos melhores filmes. E de Orgulho e Preconceito, todo mundo leu aqui, minha mãe também. E daí começamos a juntar dinheiro, comprar os demais livros para conhecer mais e seguimos nessas ondas da Austenmania até hoje, né? Eu tô até aqui com alguns, Ótimo. né? Eu também preparei coisas para hoje, que ótimo. Mas Também aqui tô com não a pilhinha aqui são, do lado. esses aqui não são os romances, né, da autora, mas eu vou colocar como fanfictions que viraram livros, né? Então, tem as fanfictionzinhas que depois vou estar citando mais lá para frente. Eu até tinha uma dúvida para te perguntar sobre fanfiction, eu vou aproveitar aqui que você já citou, porque na minha mente, eu tenho que admitir que eu li assim, mais por cima do universo da fanfiction, né? Não cheguei a me aprofundar na leitura, e eu sempre tive essa dúvida de saber de onde é que está você considerar algo como fanfiction ou não. No sentido de que às vezes a gente tem essa fanfiction que se transforma em filme, que se transforma em livro, que já passa a ser uma coisa dependente daquela do primeiro livro, né, de onde surgiu. Então a gente tem, por exemplo, eu vi que tem Orgulho, Preconceito e Zumbis, por exemplo, que você vai citar. Ele começou como uma fanfiction, a gente pode dizer que é fanfiction, e aí ele se transformou em filme, essa coisa independente, se for horroroso. Essa coisa independente de Orgulho e Preconceito, sabe? Deu pra entender minha pergunta? Acho que Deu sim. É mais ou menos isso. Porque muitas pessoas assim, acham que assim, ao ir para outra mídia, mídia... que é um fã que tem assim, mais dinheiro para adaptar as coisas e aí consegue tirar aquilo do papel, sabe? Sim. Então, continua sendo fanfiction. Porque você trabalha, você pega os personagens originais, né? Orgulho, Preconceito e Zumbis trabalham com a narrativa original da Jane e só alteram alguns elementos e acrescentam outros. Então não deixa de ser um fanfiction, né? Coloca como adaptação da narrativa, mas uma fanfiction é uma adaptação. Só que a fanfiction é feita por fãs. E geralmente esses fãs não têm dinheiro para publicar ou para fazer um filme. Mas o autor de Orgulho, Preconceito e Zumbis, assim como as outras versões,
né, conseguiu publicar, mas ele se mostra como fã, ele é fã. Então, publicar ou não, virar o filme não deixa de ser uma obra adaptada, uma obra que é fanfiction. Eu acho que depende muito daquele que escreve e a sua relação com aquela narrativa, com aquela música, com aquela banda, com aquele filme. Então depende muito da relação de quem constrói esse novo mundo, esse novo ver com as mídias. O que aquilo vai virar depois não vai alterar a sua nem definição, mas de como surgiu, de onde surgiu. O início ali, né? Sim. Não é à toa, né, que Jane Austen hoje o que mais tem são adaptações e adaptações meio loucas, né? Colocar zumbis, colocar monstros marinhos, trazer Jane Austen para o século XXI ou para o futuro. É uma das autoras mais adaptadas e que as pessoas criam fanfics, quer seja online ou que consigam publicar, né? Aí Juliana vem aqui e põe a frase mais adaptada. A Juliana vem e adapta a frase mais adaptada do universo do Jane Austen, que é Juliana escreveu aqui, é uma verdade universalmente reconhecida que uma pessoa numa live de São João quer canjica e milho. Eu acho que a gente podia fazer um desafio, colocar todo mundo para adaptar os comentários, viu, gente? Podem adaptar a frase do jeito que vocês queiram. E transformem essa frase. Eu acho que um dos pontos que vamos estar também discutindo no encontro é essa frase, né? É o início ali de Orgulho e Preconceito, é uma das frases mais conhecidas realmente da autora e que creio eu que em todas as fanfics que eu li de Orgulho e Preconceito tem uma versão dessa frase. E você mesmo, na sua dissertação, fez a sua versão dessa frase da Jane, que eu gostei bastante até. Eu pensei assim, não dá pra trabalhar com Orgulho e Preconceito sem pegar um pouquinho dessa frase e colocar, né? Pra lidar ali com aquele universo todo, assim, na minha dissertação, uma das maiores dificuldades que eu tive, porque eu queria que, como eu estava falando ali de uma coisa que usava várias mídias, eu queria que minha dissertação, de alguma forma, tivesse várias mídias incluídas, tivesse adaptação incluída dentro dela mesma, sabe? Então, por isso que eu criei o site na época, coloquei um monte de meme na apresentação, porque eu queria que ela falasse por si só daquele universo que ela estava espelhando, sabe? De alguma forma. Tive que colocar também vários QR Codes durante o texto, porque eu estava colocando dentro daquele texto mídias que são impossíveis de se colocar em texto exatamente. Tem um vídeo, eu não queria colocar, tipo, sei lá, transcrição do vídeo. A internet tá boa, pessoal? Começou a travar aqui pra mim. Travou um pouquinho mesmo. Pra mim, tá de boa. E assim, foi uma dificuldade pensar em como fazer aquilo que é de mídias que a gente costuma de ser mídia participativa, a gente está o tempo inteiro no computador, clicando em link e indo para outro link daquele momento, tentar colocar aquilo dentro do texto. Então foi uma experiência interessante nesse caso de tentar adaptar o que eu estava ali também escrevendo. E também aquele dilema de que você tem regras a seguir, você tem padrões a seguir, porque você está escrevendo a dissertação. E não saber até onde você pode ir e até onde você vai ser punido por isso se você avançar mais, se você for mais ousado, né? No texto. Mas foi seu trabalho, né? Quem tiver curiosidade, eu não sei se está publicado em algum site para que as pessoas possam ler, mas é um trabalho que faz um levantamento da Auschmania assim, muito profundo e
com muitos detalhes, e depois a Gisele vai destrinchar todo esse universo em uma mídia, né, em uma fanfic youtubizada. Uma das melhores webséries que eu já vi do YouTube, no YouTube. Muito engraçada. Então, quem tiver curiosidade, né, vai que deixar disponível em algum link aí para vocês lerem. Se pode também, né? Tem isso. A dissertação já está no repositório da UFBA e eu deixei o link na minha bio do Instagram. Então tá lá. Pronto. Tanto do meu Instagram quanto. Eu acho que do meu Instagram. Tá. Tanto do meu Instagram quanto do Instagram do Books e Devaneios. Então tá lá o link para quem quiser acessar. Joia. A Juliana só tá vendo que pergunta difícil. Qual o Mr. Darcy favorito de vocês? O Mr. Darcy favorito. Juliana, ela quer ver a briga aqui nos comentários, né? Porque eu já vi Tainan postando as coisas. Tainan colocou o Colin Firth. Ai, meu Deus. Gente, muito difícil pra ela. Tem aqui, o beijo final da versão americana de OP, que é de 2005. Eu tava procurando essa foi uma conquista das fanfictions? Foi conquista dos fãs, eu acho. De forma geral. Né? Dos fãs como um todo. Até porque sempre é esse choque da pessoa estar assistindo o filme pela primeira vez, não compreender um pouquinho do contexto ali da época e achar que não teve beijo, né? Porque não teve beijo, que o casal não gostou, né, um do outro, não deu certo. Porque o beijo no filme é isso, a gente só fica realmente satisfeito com o casal quando eles vão e dar um beijo no final do filme, no final do episódio da série, alguma coisa, porque o beijo é a certeza que deu certo ali naquele momento, e tudo que a mocinha viveu, que o mocinho viveu até aquele ponto, chegou ali no ápice. Em Orgulho e Preconceito, filme de 2005, não tem, a gente só vai ter esse beijo numa cena extra, se eu não me engano. Na cena extra mesmo. A primeira vez que eu assisti. Pós o casamento, né? O casamento que não vimos. Isso. E assim, a minha turma ficou empolvorosa. Tipo, como você não tem beijo, professora? A professora Juliana se divertiu com isso. Porque a gente tava todo mundo esperando o beijo, né? Mas eu não sei se vocês também viveram esse momento de frustração com alguns dos romances de Jane Austen. E, na verdade, na maioria das adaptações, eles começaram a adicionar, né, os beijos, assim, com o passar do tempo. Só os casamentos, que a gente não tem no romance. Como foi o casamento da personagem tal? Não tem. E em Razão e Sensibilidade, por exemplo, a gente tem a cena do casamento, né, no filme de 95. Sim. Você chegou a sentir falta disso, Tassi? Eu lembro que na época, sim. Mas depois de ler o romance, aí eu comecei, né, a entender um pouquinho mais. Só que, né, nós temos outra mídia. Uma coisa é o romance dela escrito no século XIX e um filme feito no século XXI. Que é uma mídia que foca demais no que o público quer. Então foi sim, tipo, ai, poxa, não teve beijo? Por quê? Não é um filme de romance, tem que ter beijo. Né? Adolescente esperando o romance lá se concretizar. Só que ficou interessante colocar a cena do beijo, uma cena pós-crédito, né? E mostrando ali uma intimidade dos dois e tal. Eu achei que ficou melhor assim do que realmente ter acontecido o beijo no final do filme. Mas isso vem depois, né? Na época, eu fiquei totalmente... E assim, essa questão do beijo estar na cena extra ficou como opção também. Exato. Porque existem vários leitores de Austen que talvez não gostem de beijo no romance, porque não tá lá no livro que ela escreveu, não diz beijo, então não é pra beijar no filme, sabe? Sempre vai ter aquela pessoa que se apega mais ao original e que talvez não queira ver, que não acha relevante pra história. Mas a gente quer ver, sabe? Então, tá ali na cena extra serve como uma opção. Se você quiser ver, você pode ver. Se você não quiser, né? Também tem essa opção de você não querer. Eu queria que a gente... E tu tem um Darcy favorito? Meu Deus! É super difícil de escolher, mas eu tenho o meu apego ao Mr. Darcy do Orgulho e Preconceito de 2005, o Matthew Macfadyen, né? Então, ele é o meu favorito pelo meu apego à obra. Assim, foi o primeiro que eu vi, apesar de não ser a minha adaptação de Orgulho e Preconceito favorito. Sempre fico em dúvida se eu gosto mais da série de 95 ou do filme de 2005. Mas assim, o Darcy eu tenho certeza que é ele, meu favorito. Por questões
daquela, né, Da nostalgia afinidade gostosinha com... do Sim. meu primeiro, né? Primeiro momento ali. Entendo. Eu creio eu que também. O Matthew, para mim, foi o ator que mais me puxou, assim, que mais me prendeu para o Darcy. Sim. Eu gosto do Colin Firth, Ainda não mas tá aqui não, né? Então, tá ali. Mas ela sabe. Mas eu acho o Colin assim, com carinha tão bondosa. Não sei. Aí eu gosto mais do sim, Matthew, que ele é mais, assim, sarcástico ele tem a cara no mais assim de quem jeito não, de mais, poucos tipo, amigos. de orgulho, exato, de indiferente com todo mundo. Mas Sim. tem outras versões, né, que ficam ali escondidinhas, mas que também são interessantes. Por Não, a Juliana falou, exemplo, o da primeiro Darcy a gente não se série. esquece. Tá certíssima. Eu gostei bastante do ator que fez o Darcy em Morte em Pemberley, né? Que é uma fanfiction também, Sim, sim. que é de uma série. Eu gostei bastante dessa versão do Darcy. E de toda a narrativa pós Orgulho e Preconceito, né? Então, quem gosta, quem quer saber o que aconteceu depois, uma das possibilidades é um livro bem legal. Acompanhado da série também. Exato. E eu prefiro a série do que o livro. O final, pelo menos. Assim, Mas nessas daí, né? questões eu sei. Eu sei do Darcy que eu gosto menos. Eu vou inverter, assim. Acho que o Darcy que eu gosto menos é o de Orgulho e Preconceito Zumbis, do filme. Hum, Porque ele é muito estranho. Eu acho que ele vai tentando fazer aquela coisa misteriosa, mas ele fica muito estranho, muito forçado, assim, não sei. Não é o meu favorito, demorei apesar também de eu gostar de do filme aceitar. como um todo. Uhum, é. E eu, realmente. Ele é muito estranho. Eu acho que ele Adiante. força bastante pra fazer o personagem, assim, sabe? De ter essa indiferença com as pessoas. É uma coisa muito pesada, muito forçada. Sim, é uma Eu coisa acho que forçada. não Ele faz umas encaixa muito. caretas, assim, no meio do filme, sabe? É. E assim, você ri mais do que, né? Então, eu queria que a gente falasse mais um pouquinho das ondas de Austemania. Porque eu fiquei super Pronto. curiosa para saber daquela fanfiction que você colocou na Austemania dos anos 90. Então, assim, junto com o meu Hum, trabalho, eu fiz um mapeamento que a gente chama de Austemania, né? Que são os conjuntos de adaptações de Jane Austen, dos romances de Jane Austen, que acontecem década após década. E, assim, o que eu usei como fonte, né? Uma fonte muito boa para meu mapeamento, foi uma obra da Sue Parrill, e ela já tinha feito esse mapeamento desde 1940, só que a obra dela é de 2002. Aí ela começou em 1940 e parou o mapeamento ali em 2002. E eu segui de 2002 para frente, até 2019. E a gente vê que realmente a gente tem essas ondas que vão se repetindo década após década. E eu fiz esse mapeamento com as adaptações. E eu vi que você também fez isso com as fanfictions no seu trabalho, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho também então, sobre esse teu mapeamento. Joia. Então vamos puxar ali na primeira onda, né, na década de 90, que aí você também comenta sobre as adaptações. Essa narrativa, essa fanfiction, né, que você comentou, que é o outro lado de Orgulho e Preconceito, foi publicada em um site, eu acho que era oficial de fãs, pemberley.com. E na época, eu e Tainan tínhamos achado, assim, perdido o PDF em sites de fãs de Orgulho e Preconceito, e começamos a ler. E gostamos tanto que gastamos a tinta da impressora na época para poder imprimir o PDF. Porque é o romance pela perspectiva do Darcy, né? Então ela teve o cuidado ali de traçar passo a passo as cartas, só que pela perspectiva não da Elizabeth, mas do Darcy. E que eu gostei bastante. Eu acho que fãs gostam de buscar essas outras perspectivas, principalmente dos
dos principais ali da história, né? E foi ali, e essa fanfiction foi publicada em 98. E ela é disponibilizada em vários sites de fãs, pelo menos lá antes de 2010. Então aí a gente começou a ler e relemos várias vezes. E depois descobrimos outras fanfictions, outras adaptações. E creio eu que a única adaptação, que a única fanfiction assim, que virou livro mesmo, foi o Diário de Mr. Darcy, que já é uma década à frente, né, desse romance não, dessa fanfiction que eu citei aqui. É exato. Cadê o meu? O meu não. De A minha Tainá, que o meu tá em nova. casa. A minha é antiga. Ah, lá. Eu... Os meus livros deixei em casa, né? Mas daqui são os livros de minha irmã. Os meus estão guardadinhos longe. Então, na década de 90, né, nós temos o quê? A primeira onda da Auschmania. Temos Orgulho e Preconceito, a série, temos Responsabilidade, temos adaptações como Patricinha de Beverly Hills. Cita, pode comentar mais de, quem sabe, né, soltar suas críticas ou o que você mais gostou dessas adaptações fílmicas, televisivas das narrativas. Assim, na década de 90 foi um momento que as obras, né, sobre Jane Austen, adaptações sobre Jane Austen, tiveram aquele boom, começando pela série de Orgulho e Preconceito de 1995, que é uma série muito bem feita. Uhum. E ela é bem completa, se você for dizer que ela vai realmente suprir as expectativas dos leitores mais exigentes, por exemplo, né? Que ela tem aquela coisa de que você pode dizer assim, que você leu o livro porque você assistiu a série. Tá, então você pode fazer isso. Você pode fazer isso com Orgulho e Preconceito de 1995. E o sucesso que essa série fez, estando ali num público doméstico, né, da BBC, ali da televisão, impulsionou que as outras adaptações também fossem feitas. E quando a gente trata da Austenmania de 95, eu sempre gosto de citar a Razão e Sensibilidade. Porque também é um trabalho muito bem feito. Está aqui, a Razão e Sensibilidade. Porque também é um filme muito bem feito. E é um filme que teve um retorno muito bom. Que ganhou o Globo de Ouro, ganhou o Oscar, né? E foi realmente uma obra importante para aquele momento, que serviu também como ponto para que outras adaptações de outros romances também surgissem naquela época, né? Então a gente teve um boom não só de Jane Austen, mas também dos period dramas, né? Que são os romances de época, que estavam sendo lançados também ali pela mesma época. Então a gente sabe que a década de 90 teve esse apelo, não só por obras, né, adaptadas por Jane Austen. E eu gosto muito desse filme aqui, porque a gente já vê uma mudança no sentido de que a obra de Jane Austen está ali, está colocando mulheres como protagonistas, que a gente tem, né, as atrizes aqui como protagonistas, a gente tem as mulheres na produção, a gente tem as mulheres na escrita do roteiro. Então, ali, no cinema, né, para o mercado do cinema, a gente tem o protagonismo feminino ali, através das obras de Jane Austen. Tanto que a Emma Thompson, ela escreveu esse livro aqui, que também foi muito importante para a minha pesquisa, onde ela tem aqui o roteiro do filme e o diário que ela manteve enquanto ela estava fazendo o filme. Então ela conta vários detalhes da produção, coisas que a gente não sabe, não teve como imaginar. Tá tudo aqui nesse livro. E uma coisa que é super interessante, que eu até citei no meu trabalho, em um momento ela fala que ela tinha medo de ser morta pela sociedade Jane Austen. Nossa! Porque ela queria que a adaptação fosse perfeita, que fosse uma coisa que agradasse aos fãs também. E tanto que ela já tinha escutado reclamações de coisas que pra gente soa assim, que seria o que o pessoal faz no Twitter hoje, né? Que o pessoal reclamaram sobre a escolha do ator para protagonizar, para fazer o papel do Edward, que seria um ator muito bonito. Não teria essa afinidade com o público, com o personagem Edward, porque ele era um ator muito bonito. Então ela vai contando esses pequenos detalhes, pequenos percalços,
que falam muito da relação do fã com a adaptação, porque o fã quer muito que tenha uma adaptação do seu livro, por exemplo. Que a gente gosta, a gente quer fã, a gente gosta, a gente quer ver a coisa sendo feita, a gente fica imaginando os possíveis atores. Mas quando a adaptação vem pra gente, a gente também gosta de fazer, mas eu tava imaginando tal pessoa mais alta, ou tal ator é meio, sabe, ele faz cara É de uma errado, apropriação, né? Isso, a gente se sente dono daquilo, a gente quer participar daquilo. Principalmente agora, né, que a gente tem as mídias participativas que a gente pode ir lá, ficar fazendo comentário no Twitter, reclamando que não é o ator que eu queria e tal. É. E isso acontece bastante. Estamos eu acho mais próximos hoje, né? Isso, a gente está mais próximo. Imagina na época para ela. Sim, exatamente. E que a gente não sabe como ela tinha acesso a esses fãs, era muito no escuro para ela. Então ela ia estar fazendo, né? E o que chegasse ali no fim, ela não ia ter um retorno entre ali a produção e o produto final. Ela só ia saber o impacto que o produto final teve, né? Tanto que ela ganhou o Oscar por melhor roteiro, da Emma Thompson. Porque a gente sabe que ela estava tentando fazer um trabalho bem feito, que agradasse também aos fãs. Então acho que meu apego com essa adaptação... Protagonizou. Sim, exatamente. Ela escreveu o roteiro e protagonizou como a Ellen, né? E meu apego com essa obra é que eu li esse livro, então eu sei as angústias que ela estava sentindo ali no momento. Que é uma coisa que às vezes a gente não sabe. Eu falei, gente, eu queria que todo filme, toda adaptação tivesse alguém escrevendo um diário assim. Pra depois a gente ler e ficar sabendo que foi difícil, que foi fácil, né? O que foi que ela enfrentou e tal. E esse filme realmente foi bastante importante para a Alcemania dos anos 90, tanto quanto a série. E também tiveram os outros filmes. As Patricinhas de Beverly Hills, com certeza a maioria deve ter assistido, né? Sessão da tarde aí. Então a maioria deve ter assistido. Pois é, gente. E assim, eu não sabia que era Jane Austen de jeito nenhum. Eu descobri depois de já ter lido, depois, né, quando eu fui estudar sobre. E eu fiquei assim, nossa, gente, depois quando você assiste de novo sabendo, você fala, poxa, é Emma o tempo todo. Como é que eu tava vendo? Porque ele é muito criativo na forma que ele vai adaptando os dilemas da Emma, colocando ali na protagonista, que é esse nome dela agora. Né? E eu fico, sabe, pensando assim, nossa, o pessoal naquela época já tinha essa ideia de fazer essa coisa mais diferente, de fugir daquilo ali. E dizer que era Jane Austen, e as pessoas assistirem sem saber que é. E já reconhecer como uma coisa legal, que era um filme que eu já gostava, e eu não sabia, né, que era Jane Austen. E ali na década de 90, início dos anos 2000, né, teve muita adaptação, né, que trazia a narrativa século XIX, século XVIII para a contemporaneidade, né? Foi não só Jane Austen, mas outros romances também foram bem adaptados ali também no início dos anos 2000 por aí. E aí depois tem uma volta, né? Aí depois tem uma volta do cinema. Vamos filmar mais de forma mais... Não, vamos filmar mais com a estética século XIX, tentando nem trazer originalidade, mas buscar a essência daquelas narrativas e tal. Não trazendo para a contemporaneidade os personagens, as histórias. Sim. Não é à toa que também, né, teve ali várias adaptações de Shakespeare, e dentre outros. Sim, sim. E eu acho que quando a gente já vai para a Alcemania já no começo dos anos 2000, por exemplo, a gente vê a mistura de tudo. Então a gente tem um pouquinho de pensar na contemporaneidade e também tem o momento de pegar aquela essência novamente, né, do século XIX, daquela estética. Porque o Orgulho e Preconceito de 2005, ele é bastante interessante por causa disso. Porque a gente pensa que já é uma discussão, já é uma narrativa que vai estar um pouco esgotada pela força que veio dos anos 90, né? Mas ela consegue se renovar naquele filme. Eu acho que aquele filme, ele renova toda a estética. A gente assiste, a gente fica maravilhado, porque ele é muito bonito, a fotografia é bonita. Sim, sim, é linda. E a trilha sonora, incrível. Isso, a trilha sonora. Ele é um filme muito bonito. Eu acho que ele renova bastante o fôlego ali, para o Alcemania seguir também pro resto da década, sabe?
E a gente vê o alcance mundial que Jane Austen teve também. Se a gente for citar Noiva e Preconceito, por exemplo, que é um filme feito em Bollywood, né? Exatamente. Um dos melhores. Sim. Amo. Temos que fazer uma sessão Noiva e Preconceito, por favor. Cantar as músicas, tentar dançar. Muito animado. Cantar, com certeza. Exatamente. Que ele é um filme musical e um filme com toda aquela estética, aquele encontro de culturas entre Índia, entre Inglaterra, e fica, né? Toda a essência da história tá ali, sabe? O interessante é isso, porque a gente tá pegando a narrativa de Jane Austen de 200 anos atrás e tá falando de uma forma diferente daquilo que já foi dito e uma forma diferente e original, sabe? Criativa, ousada. Exato. Então isso é super interessante, você poder pegar essa narrativa e transformá-la em outras coisas. Dizer outras coisas a partir daquilo e coisas pertinentes. Porque você vê que tá ali, a essência ali. Você vê que a Jane Austen que tá ali em algum momento, porque tem uma frase que é reescrita, porque tem um diálogo que parece, porque alguém faz uma piada com alguma coisa que foi dito antes, sabe? Essa discussão da adaptação é a que mais me chama atenção, me agrada. Da maneira que a gente pode dizer outras coisas de formas mais ousadas, assim, poder romper as barreiras, sabe? Radicalizar mesmo, mas sem perder aquela coisinha que vai te chamar pra trás e vai dizer assim, olha, ela tá falando isso de outra forma e tá conseguindo também chegar a um ponto ali. E aí nós temos vários processos de transmediação, né? Do livro para a série, lá na década de 2000, de 90, e da série nós temos o filme de 2005, que aí já é uma grande mudança, porque tem tempo, né, para trabalhar a narrativa em uma série de 5, 6 episódios, 10 episódios, mas tentar adaptar um romance é tão complexo e cheio de crítica, com vários personagens, para um filme de 2 horas no máximo, é complicado. E você tem o Orgulho e Preconceito 2005 faz muito bem. O Noiva e Preconceito, né, traz ali a visão e a estética de Bollywood para aquele romance. E, né, depois nós temos vários fãs começaram novamente a escrever, reescrever, adaptar e criar suas fanfictions de Orgulho e Preconceito. E eu não tenho o meu livro aqui. Que livro? Eu já mostrei. O Diário de Mr. Darcy, da Amanda Gray. Sim. Que foi nos anos 2000. Que aí já é uma outra visão, né? É a perspectiva do seu Darcy, né? Ainda, mas não é uma... Exato. Não é contado em prosa, né? São cartas. Então, todo o diário dele ou tem cartas direcionadas para alguém, ou é o personagem escrevendo sobre a situação no seu diário, né? Como diz o título do livro. O que também é bastante interessante como foi adaptado a narrativa para esse tipo de formato. Mesmo sendo uma coisa que Chartier e Jenkins comentam é que livro, né, a ideia de livro, assim, com capa retangular, é uma ideia, né, meio superficial. Porque o que faz um livro mesmo não é a sua materialidade, não é esse objeto retangular, mas a narrativa em si, como a narrativa ela é construída, como ela é moldada em cultura, em tempos. Então, o livro pode ser palpável, como pode ser um e-book, como pode ser algo publicado em uma plataforma gratuita. Então, né, a materialidade
não é tão palpável assim. O que faz com que, com que as adaptações de Jane Austen ganhem um público amplo e consiga, né, se permear por várias plataformas, por vários gêneros, por vários estilos, e sair de prosa para cartas, sair de cartas para diários ou quadrinhos e por aí vai. É porque a narrativa ali é fluida. Umas perguntas que eu acho legal a gente comentar. Ela perguntou aqui: como pensar a fanfiction como estratégia de leitura e produção textual? Como vocês pensam isso em sala? Ou o uso das adaptações como estratégia para mediar o texto literário? E aí, tá, okay. Você chegou a trabalhar fanfiction em sala de aula, né? Trabalhei no estágio durante a graduação e pós, né? Agora que eu estou dando aula também, eu tentei trabalhar fanfiction ali com o pessoal do primeiro ano. Eu uso como estímulo para que eles possam ler livros indicados por mim ou livros que eles queiram ler, mas pegar essa vontade de escrever deles ou essa curiosidade para que eles, mesmo eles não querendo ler o livro, eles leiam para poder criticar, para poder mudar alguma coisa, para vir ali uma ideia e tirar dos alunos uma produção divertida. Para que não seja algo tão, eu acho, assim, meio duro, né? O professor pedir, vocês vão fazer uma história assim, assim, assado, como eu quero. E deixar mais livre para que eles possam escolher qual livro ler, ou se eu indicar o livro, tudo bem, mas que eles possam abordar aquele livro do jeito deles, de como eles entenderam, e quem sabe dali saia algumas produções legais. Creio que no estágio eu fiz até um PDF com as histórias dos alunos, que adaptamos, fizemos um jogo em sala de aula e os alunos depois tinham que escrever um conto gótico relacionado àqueles contos, né? Relacionado àquelas histórias do jogo. Então, dali saiu várias propostas, várias ideias do que é o gótico, do que é o medo, do que é o terror para aqueles alunos. E com Jane Austen, eu trabalhei no fundamental também. Só que, como os alunos eram muito jovens e não tinham acesso ao livro, né? E não tinha como ler o PDF, então tentei abordar pelo filme. Tentei, quem pudesse assistir em casa o filme, ou pegar comigo o filme para assistir também, porque não tínhamos tempo suficiente para assistir no colégio. E daí a gente começou a trabalhar em sala de aula o romance na Jane Austen pela perspectiva desses alunos e como eles... E eu vi nisso, cada um se aproximou ou se interessou por coisas totalmente diferentes. Teve um que gostou muito do Wickham. Olha, gente. E teve alguns que não gostaram do final, porque não teve beijo. Então, os grupos, né, refizeram o final da narrativa. Então, a gente vê e conhece, né, esse aluno leitor por meio dessa, vamos dizer, um pouquinho de liberdade para ele decidir o que fazer com aquela história, sabe? Que a gente vai conhecendo mais o perfil deles. Que tem lugares para isso, né? Que a gente tem adaptação, como o filme, tem série, tem a fanfiction, tem o caminho para a pessoa escolher qual é o lugar que ela acha que mais se encaixa ali. Tem a história em quadrinho também. Então, é uma história que já está assim, espalhada em várias formas que a gente pode usar. Assim, eu não cheguei a usar no meu estágio, fanfiction, por exemplo, mas eu lembro que no PIBID a gente tinha um projeto de sempre, quando trabalhar um livro, escolher um livro que já tivesse uma adaptação fílmica, porque a gente poderia
chamar os alunos para a adaptação fílmica, e que eu acho que é uma ótima alternativa. Porque realmente muitos se interessam. Eu acho que assim, da mesma forma que eu me interessei, que você se interessou, a gente viu alguma coisa ali, né? Os alunos também podem ver da forma deles e, né, compreender da forma que eles acharem melhor, decidirem ler ou não ler, porque eles podem decidir ir para as outras adaptações da mesma obra ou para outras adaptações da mesma autora, para outros romances, ou começar a ter mesmo essa vontade de conferir adaptação, diferentes adaptações dos romances, sabe? As opções são várias e assim, cada um vai escolher onde acha que está mais confortável e tal. Exato. E a outra pergunta qual foi, Gi? Eu não lembro. Tem uma pergunta aqui nova. Cadê? A universidade ajudou vocês a mudar suas práticas leitoras e mediar para os seus alunos de agora? Para mim, sim. Para mim, eu tô ajudou falando das bastante. minhas práticas leitoras. Assim. Porque eu acredito que antes eu lia menos e mais focado em romance mesmo. Assim, Crepúsculo pra lá, sabe? As coisas que pra mim livro tinha que ser romance, tinha que ser um romancinho. E agora eu acho que eu leio muitas coisas de vários espaços, que eu acho que é bastante interessante que a gente consiga testar um pouquinho de tudo. Então, ler um pouquinho de sci-fi, ler um pouquinho de distopia, sabe? Mesmo que você tenha que estar sempre voltando pro que você mais gosta, mas só de você sair da sua zona de conforto já faz diferença, né? Tanto para você e para os seus alunos também, porque você vai poder dizer que é uma experiência que vale a pena você sair um pouquinho da sua zona de conforto ali da leitura e conhecer outros ambientes, né? Eu, por exemplo, tive muita resistência com fantasia, tanto que eu negligenciei Harry Potter por muitos anos. E eu tô lendo agora, vou mentir pra vocês, estou falando aqui ao vivo, pra todo mundo descobrir, que eu estou lendo agora, e eu achei que isso era legal. Né? Que eu deixei pra trás, mas olha só, eu tentei antes e não gostei, e agora eu já vi com olhos diferentes e gostei. Então, é até uma forma de dialogar com meus alunos, porque eu tenho alunos que gostam muito de Harry Potter. E, né, eu já posso puxar eles pra, olha, gente, sabia que o Harry fazia isso e isso em inglês? Ótimo. Olha, a Gil perguntou. Ai, meu Deus, tô sendo julgada. Ela perguntou: Vocês escrevem fanfic? Você escreve fanfic, Tassi? Não mais, mas eu sei que você sim. Não mais também. Eu tenho, acho que tinha, não sei. Eu tenho até que olhar se eu ainda tenho. Um perfil no Wattpad. E eu escrevi alguns capítulos de uma fanfiction de The Originals, porque eu gostava muito de The Originals. Nossa. E eu nem terminei a série. Eu nem terminei. Foi um negócio que deu assim, né, de uma hora pra outra. E eu escrevi, assim, eu acho que foram umas coisas de 10 capítulos, bastante coisa. Mas eu acabei deixando pra lá porque as outras coisas aparecem pra gente fazer outras demandas e acaba não tendo tempo pra fazer esse tipo, se envolver com a literatura dessa forma, né? Escrever e tal. Meu Deus, Jaildo lembra do que ali, gente? Ela falou, eu lembro. De você, fanfiqueira. Quando acabar essa live, eu vou lá apagar o texto se tiver lá ainda, viu, gente? Então, antes de encerrar a live, vamos comentar aqui rapidinho sobre a onda da Auschmania de 2010 para cá. Sim, a gente acabou não falando. Antes de terminar a live, temos aqui ainda alguns minutinhos, pouquinhos minutos, mas conseguimos comentar um pouco. Então, Ah, tá. Perdão, pode falar. Não. Eu ia comentar exatamente sobre o objeto de pesquisa da dissertação. Né? Sim, então, de 2010 para cá, eu senti uma diferença grande nas obras que estavam surgindo, as adaptações, porque já são frutos dessas fanfictions que vinham surgindo e frutos dessas misturas, que a gente pega um gênero e mistura com o outro, coloca zumbi, coloca monstro marinho, então vai acontecendo esse tipo de mistura. E aconteceu também de misturar em mídias diferentes. Então a gente tem a da Lizzie Bennet Diaries, que é uma websérie, e também tem aqui o livro. Tem 2 livros, na verdade, e esse outro. Hoje estou fazendo uma comercial de livro. Não é? Que tem a The Lizzie Bennet Diaries, que é uma websérie
que narra Orgulho e Preconceito, né? Dentro de uma websérie. E isso acontece de uma forma muito legal, porque acontece em forma de vlog. Então a Lizzie tem um vlog e ela começa a contar da vida dela, e para os mais distraídos, não percebem que ali é uma personagem ficcional contando o enredo de um romance. Então tem as irmãs, tem o Darcy, tem o Wickham que aparece. E além dela ter essa originalidade de utilizar várias mídias, que a gente tem também as redes sociais. Então a gente vai ter lá perfil no Facebook dos personagens, perfil no Twitter, que eram as redes sociais mais bombadinhas assim, da época, porque a gente está falando ali de 2012, 2013, né? Por exemplo, o Instagram não tinha perfil do Instagram, porque o Instagram não era uma série, ou não era uma rede de tanto destaque. Eu não sei nem se tinha Instagram. Eu acho que também não tinha Instagram na época. Né? Não era de tanto destaque. E aí a gente vê esses personagens ficcionais existindo ali como qualquer pessoa dentro daquela rede, dentro daquelas redes sociais. Então a gente pode acompanhar a narrativa, tanto seguindo o vlog, só assistindo os vídeos da Lizzie, que são vídeos curtíssimos, que né, deve ser ótimo pra gente usar em sala de aula também, porque eles são curtinhos, a gente coloca lá no YouTube, ó, assiste rapidinho. E você pode seguir tanto por ela e pode pegar os links que ela vai fazendo ali. Por exemplo, a Lizzie tem um canal dela. Mas aí a Lídia, que é a irmãzinha mais nova, mais evitada, ela começa a querer um canal pra ela também. Cansou de só aparecer nos vídeos da Lizzie e vai e faz o canal dela. Então a gente pode tanto assistir o da Lizzie e o canal da Lídia também. Então a gente pode seguir no Twitter o que é que o Darcy tá conversando lá com o Bingley antes de comprarem a casa deles, não, né? A gente já pode perceber tudo isso. Então é uma narrativa que ela vai se expandindo para todas essas mídias e que se você não quiser acompanhar tudo, não tem problema também. Eu acho que o grande estalo ali da transmediação é esse. Se você quiser acompanhar só isso aqui, ok, você não perde a narrativa. É uma coisa interessante. Mas se você quiser acompanhar as outras ramificações, ótimo, você vai ter um universo maior, mas que também funciona como complemento, né? Isso, que vai funcionando como complemento daquele canal principal, que é o da Lizzie. E depois da história ali ter se completado, se eu não me engano, são 100 episódios, e tem mais alguns episódios extras, que a Lizzie interagia com as pessoas de perguntas e respostas, e também tiveram episódios extras para o que aconteceu depois, do final, né? Do final do encerramento ali daquela história. Teve o livro. Esse livro, se eu não me engano, ele foi lançado em 2014. E também é muito interessante se você for acompanhar o diário aqui escrito, porque aqui é como se ela tivesse pegado na mãozinha dela, escrito um diário todo dia, sobre o que ela estava fazendo. Então você pode acompanhar os vídeos dela e já olhando aqui, lendo aqui também, sabe? Então, se você tiver tempo... Tá acabando já. Meu Deus! Então tem muita coisa pra gente conversar, né? Sobre isso. Temos muita coisa, gente. Antes que encerre, nós chamamos vocês para o nosso encontro no Google Meet, dia 2, às 3 horas da tarde. Vamos estar disponibilizando o link na bio do Instagram. Então, obrigado a todos que participaram. Obrigado a todos que assistiram, mandaram perguntas. Gi, boa noite a todos. Boa noite, Gi. Boa noite, gente. Obrigada. Vem pro encontro. Dia 2. Tchauzinho, boa noite. Tchau, boa noite.